Boa noite a todos. Primeiro, a gente quer agradecer pela oportunidade, né? Falar de Joana de Ângeles é sempre uma honra muito grande. A gente tem as nossas limitações para entender da complexidade da mente humana, da alma humana, das nossas almas, mas o que é gratificante na doutrina espírita é que sempre é possível aprender, estudando os livros. A doutrina espírita, como todos sabem, é muito vasta em termos de literatura, de obras, e a gente sempre pode aprender um pouco, ler, né, estudar. E no caso, para esta nossa conversa de hoje, nós vamos estudar este livro aqui. Está aí também no slide. Este livro ele é um apanhado de várias obras da Joana de Ângeles. Nós optamos por trabalhar dois capítulos sobre esse livro, o capítulo 9 e o capítulo 2. Basicamente o capítulo 9, na essência, né? Porque ele traz um assunto que está muito, do qual nós temos muita carência de entendimento, que é a questão da ansiedade, os transtornos ansiosos. Eu sempre gostei muito de ler sobre esse assunto, porque da minha mãe já desencarnada, só fazendo aqui um relato, né? Sofreu muito com dificuldades na área da mente, da psique, e eu sempre gostei de estudar o assunto, né? São temas que eu leio bastante, mas não sou, minha formação não é na área, né? Eu sou só um curioso e a gente vai tentar aqui contribuir. Então vamos lá. Nesse primeiro slide, nós vamos só fazer um pequeno resumo do livro, organizado pelo psicólogo, né, professor Gelson Luiz Roberto. Essa é a segunda edição que nós estamos utilizando, de 2020. É mestre em psicologia clínica, analista junguiano, é um dos dirigentes também da AME do Brasil, professor. Então, ele é o organizador. São três médicos, né, que propõem o livro, em vários capítulos, deve ter pelo menos uns 15, 26 capítulos, vários assuntos. Eu recomendo, então, a leitura. E ele organizou, são três médicos e psicólogos, terapeutas, que prepararam esse livro para nós. Então vamos lá. Vamos iniciar primeiro com uma introdução sobre os tipos de transtornos do emocional. É importante que a gente entenda que existem vários tipos de transtornos, trouxemos os principais aí: a distimia, transtornos de ansiedade, transtornos obsessivo-compulsivo, transtorno depressivo maior, transtorno relacionado ao uso de substâncias, muito presente nas nossas vidas, né? Álcool, drogas, transtorno bipolar, também bastante comum, e desses dois que estão separadinhos aí embaixo, o 7 e o 8, são de níveis de gravidade maior, mais profunda, né? mais graves, que é a epilepsia e a esquizofrenia, classificados como transtorno psiquiátrico e transtorno neurológico. E depois dos transtornos, o transtorno depressivo maior que nós colocamos ali, bastante correlacionado à ansiedade, né? A gente vai entender daqui a pouco, quando a gente estudar a gênese da ansiedade. Com relação às síndromes, o livro ele traz 7 síndromes: síndrome ansiosa, síndrome fóbica, síndrome neurótica, síndrome obsessiva, síndrome depressiva, que é subdividida em outras 3: reativa, endógena e secundária. É só uma introdução que nós estamos fazendo aí, né, nesse material, mas vamos nos deter na síndrome ansiosa, que é esta primeira que está aí: estado de preocupação excessiva, tensão e sintomas físicos como taquicardia e sudorese. São as principais características, né? Ela começa com tristeza, melancolia também, faz bastante parte também da ansiedade. Então, nós vamos entrar no estudo mais detalhado da ansiedade, a síndrome ansiosa. Com relação à definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, nós achamos importante trazer a definição da OMS para
para depois a gente correlacionar com o pensamento da Joana de Ângeles, que é assim: a saúde é um estado completo, é um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, veja bem, a OMS ela traz bem-estar físico, mental e social. A OMS ela não traz o bem-estar espiritual. E ela diz assim: o espírito como arquivo, a melancólica e a distonia do espírito. Então, para a gente entender que se nós temos dores e sofrimentos, é porque existe uma explicação de ordem espiritual. A origem, a marca, a origem está lá traçado no nosso perispírito, nosso corpo espiritual. Mas, por outro lado, nós temos que ter muito cuidado com o que ela chama de postura do cansaço. A gente tem o hábito, né? Tudo a gente está cansado, tudo muitas vezes a gente acha desanimador, e isso também nos leva a uma situação de enfermidade, que nos aproxima da melancolia. Até para termos assim de definição, em termos de definição, a melancolia ela é parecida com a tristeza, mas não é a mesma coisa. A tristeza é quando a gente passa momentos de perda, né? Por exemplo, de algo que a gente acha importante, ficamos tristes, né? Mas a melancolia é a tristeza que dura muitos dias, semanas, meses, e ela vai se tornando parte do temperamento da pessoa. E da melancolia a gente passa a ter o grau superior, seguinte, que é a depressão. Então a gente tem tristeza, depois melancolia, depois depressão. Seriam esses estágios, né? Mas a gente vai falar um pouquinho também de melancolia mais adiante. E aí, como ela diz, a distonia do espírito. De todo esse conjunto, o arquivo, que é o perispírito, a nossa postura de cansaço, de melancolia, destoa, desequilibra o nosso estado de alma, o nosso espírito, o nosso campo vibratório, né? Ele vibra fora do tom vibratório ideal. E aí, quando a gente vai lá no Novo Testamento, no Evangelho do Nosso Senhor Jesus, essa passagem que aí está, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Está lá em Mateus, né? Capítulo 6, versículo 25 a 34. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, né? Porque Deus veste melhor a todos nós do que vestiu, por exemplo, Napoleão. E as aves do céu, elas terão todo o alimento que precisam, porque Deus as provê, né? Então, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Está lá no Evangelho. Por que que Mateus tratava deste assunto há 2000 anos atrás? Por quê? Porque nós já sofremos da doença, da ansiedade, né? Do transtorno da ansiedade há milênios. Portanto, uma doença milenar. A ansiedade é um transtorno milenar com o qual nós lidamos até hoje. Só que, nos dias atuais, esse transtorno ele ganha dimensões de mais gravidade, que também nós vamos chegar lá daqui a pouco, né? A gente vai entender na gênese da ansiedade por que a vida moderna, o modo de vida moderno, nos traz sofrimento, nos deixa ansiosos, né? Então é algo assim. Então, aqui entrando então agora no capítulo 9 do livro que nós mencionamos aqui, transtornos ansiosos, né? Esse capítulo 9 é pelo Dr. Marlon Heidkamp, psicólogo, né? Então ele começa assim: a gênese da ansiedade. A busca por si mesmo, ter versus ser, preocupação excessiva do parecer ser. Então a gente tem uma situação em que a gente fica muito preocupado com o que os outros veem do nosso exterior. Nós temos uma preocupação de parecer ser algo que muitas vezes nós não somos, né? O que desumaniza o ser, a perda da própria individualidade, pela busca de um padrão que a sociedade pede de nós, ou exige de nós, né? A pessoa tenta adequar-se a realidades que não correspondem à sua real condição, né? Quer dizer, então, quer dizer, o indivíduo realiza mudanças do lado exterior, da parte observável, mas a gente não consegue cuidar do interior, né? A gente tem muito cuidado em ir na academia, né? Em fazer operações plásticas, em fazer dietas, exercícios. Muitas vezes fazemos mudanças de natureza exterior, mudamos de casa, mudamos de trabalho, mudamos de carro, de guarda-roupa,
como se isso nos fosse tornar mais felizes ou reduzisse as nossas inquietações. Mas por quê? Porque é um mundo de exteriores, de aparências, de preocupação do parecer e não o ser, né? Então o autor, Dr. Marlon, ele traz essa análise e ele continua dizendo assim que o fanatismo religioso, as religiões, assim de um modo geral, né, não vamos aqui fazer críticas à religião dos nossos irmãos, religião nenhuma, mas o fanatismo religioso e as proibições que essas religiões propõem de natureza comportamental, de um certo modo, ocultam certas feridas morais que nós temos. Elas escondem feridas morais, falhas morais, sem solucioná-las, sem dar a elas uma solução, né? Então, o problema muitas vezes não está no fato de você ter uma imperfeição de ordem moral, está na proibição de ser imperfeito. Parece que o fanatismo nos leva a uma condição de hipocrisia, né? Uma situação de não realidade. A hipocrisia versus reconhecer que somos limitados, quer dizer, a hipocrisia nos dificulta o nosso reconhecer as nossas limitações, né? Temos dificuldades que todos temos dificuldades, imperfeições, né? Por outro lado, o autor ele entende que as religiões muitas vezes não contribuem com essa aceitação da imperfeição, a aceitação da ferida moral, né? A aceitação de quem se é realmente, né? E por que muitas vezes nós não aceitamos o outro, as imperfeições do outro, as limitações do outro ou as nossas próprias limitações? Por quê? Porque esquecemos de Jesus, né? A gente esquece do Evangelho do Cristo, né? E é interessante porque a pessoa está numa religião, segue um propósito religioso, mas a gente se esquece que o ensinamento de Jesus nos diz que temos que aceitar o outro, aceitar a limitação do outro, aceitar a imperfeição do outro, amar a si próprio, né? E, por outro lado, ocorre a busca pelo amor do outro para compensar o próprio desamor. A busca de que os outros nos amem, a gente quer que os outros nos amem e nós, muitas vezes, não conseguimos amar o outro, né? Então, quer dizer, é uma espécie de compensação de desamor próprio, esperando que o outro me ame mais do que a mim mesmo, eu deveria me amar, né? Então, e aí ele prossegue, né? Nesse processo, fazendo aqui um resuminho dessa gênese, a gênese da ansiedade, né? É o medo de ser quem você é, né? Medo de se assumir como se é ou como quando se tem limitações, medo de que esses conteúdos apareçam para o outro, porque a gente vive um mundo lá, falamos lá atrás, né? De aparências, de parecer ser quem não se é, um mundo de materialismo, um mundo de buscas do exterior, né? Então eu tenho medo que as pessoas vejam as minhas limitações morais. Eu tenho medo que o outro veja que eu tenho defeito. Eu tenho medo que o outro veja que eu sou imperfeito, ou que eu tenho um vício físico, vício moral. Só lembrando que vícios tem dois tipos, né? Só fazendo aqui um outro parênteses. Vícios de ordem moral, orgulho, vaidade, egoísmo, cobiça, avareza, luxúria, né? E os vícios de ordem física, material, cigarro, drogas, bebidas, excesso de medicamentos, excesso de rede social, excesso de tudo que é exterior, né? Então, o medo de aceitar as próprias inquietações e assumir limitações. Então, o medo de aceitar as próprias torturas íntimas. A criatura precisa aceitar que essas inquietações elas têm que se lidar com elas sem ocultá-las, né? E assumir que eu preciso lidar com limitações. Assumir e aceitar que o outro também, assim como eu, tem limitações, né? E aí eu busco os portais da fuga, as portas da fuga. E a fuga ela se dá de várias formas, né? Através de medicação, anfetaminas, através da comida, através de ir lá no shopping gastar dinheiro, através de jogar bets, né? Que agora tem muito jogo de bet aí, né? De jogos, o jogo do tigrinho. Então vou lá e quero trocar de carro, vou numa loja fazer uma troca de ordem material. Então eu tento fugir. Eu tento fugir, só que esse processo de fuga ele tem aí 3 etapas ali, né? Me gera uma desconexão com a realidade, essa desconexão me provoca inquietação íntima,
essa inquietação íntima é uma tortura interior, de sofrimento interior, de não se satisfazer, de não se sentir satisfeito, né? E aí isso me gera ansiedade. Então eu chego nessa definição da gênese da ansiedade. Então percebam, meus irmãos, meus amigos, o quanto é complexo esse fenômeno da nossa mente, né? O quanto há uma complexidade de fatores interiores, exteriores, que nos levam a uma inquietação íntima, a uma insatisfação íntima que nos leva à ansiedade. E aqui a gente não vai entrar muito em minúcias das consequências pós-ansiedade, né? Seria outra palestra, outro estudo, mas a ansiedade ela vai nos levar a outros transtornos obsessivos, compulsivos e muitas vezes a depressão, as raias da depressão. E a depressão, ela por si só, ela vai levar a outras consequências ainda mais graves, que é a derrocada da estrutura moral, mental, emocional da pessoa, e essa derrocada de estrutura moral e mental pode levar a um crime contra si mesmo, crime contra o outro. Mas o crime contra si mesmo seria o suicídio, né? A tristeza absurdamente profunda, o abismo de sofrimento a que a pessoa se encontra, muitas vezes não consegue buscar ajuda, não consegue se medicar, buscar terapias, porque a depressão é uma doença, é muito diferente do que muitos acham que é só uma fraqueza de alguém. Não, mas a depressão é uma doença, é um mal do século, né? A ansiedade, a depressão, são as doenças da humanidade. São doenças que têm medicações, têm tratamentos, então não se pode subestimar as dores da pessoa que se diz nessa condição e ela deve procurar ajuda. Se você sentiu inquietação, sentiu tortura íntima, se sente ansioso, se sente diminuído, se sente inquieto, né? Atenção, é hora de buscar ajuda. Existem CAPs, existem amigos, existem boas leituras, existem bons passeios, né? Boas músicas, a oração para aqueles que têm uma religião de preferência. Nós somos espíritas, né? Indicamos, obviamente, a doutrina espírita e toda a literatura de Allan Kardec, dos grandes autores, André Luiz, e buscar ajuda. Buscar ajuda porque para dar ansiedade para graus mais profundos e depressão e outros crimes é muito, muito fácil acontecer, né? Então, aqui na fala do professor Marlon, desse capítulo 9, ele diz assim: o ser, antes de realizar o encontro interior consigo mesmo, percorre os caminhos tortuosos das buscas, né? Que muitas vezes transitam pelas drogas, paixões, sexo, traições, para depois, vencidos pelo sentimento do efêmero, do passageiro, voltar ao estado de inquietação e insatisfação. Então, nós não nos encontramos conosco mesmos, não nos entendemos com as nossas inquietações, não paramos para refletir no quanto precisamos de ajuda. Então, eu vou fazer buscas para o exterior, buscas por coisas exteriores, drogas, as paixões, ou mesmo vícios morais, materiais, né? E aí não vou me dar por satisfeito. Isso não vai curar meu estado de espírito, não me tornará melhor. Vou me encher de medicações, remédios, vícios, drogas, para voltar a um estado inicial, de onde eu saí, de dor moral e de sofrimento íntimo. Então, esse é um transtorno, isso é a ansiedade. Essa é a estrutura da ansiedade. É um ciclo de buscas e de insatisfações, de inquietações. Buscas, insatisfações, inquietações. E a pessoa sofre todos os dias, dorme ansiosa, acorda ansiosa, medicações atendem um determinado momento, porque anfetaminas, por exemplo, são estimulantes do metabolismo dos estimulantes do cérebro, mas na verdade não curam, né? E ele diz, então, nas palavras de Joana de Ângeles, a ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio que merece cuidados especiais. Então, ela está falando aqui da sociedade atual, da nossa vida, do nosso modo de vida.
o modo como a humanidade vive hoje, né? É um fator de perturbação e desequilíbrio. Falamos aqui perturbação, estamos falando da influência de espíritos sofredores na nossa vida. Espíritos sofredores que nos perturbam, nos desequilibram e nos levam a processos obsessivos do nosso estado de espírito mais graves, que merece cuidados especiais. Então, Joana de Ângeles, nesse livro, na página 201. Então, é preciso atenção. Atenção, cuidado, né? Porque as complicações que vêm em função da ansiedade, gradualmente vão nos prejudicar nosso espírito e nossa condição evolutiva atual, né? Então, nós trouxemos também uma parte na nossa fala desse livro da doutora Anna Lembke, professora lá em Stanford, universidade lá nos Estados Unidos, médica, psiquiatra, com especializações. Esse livro é um best-seller, nós recomendamos a leitura, né? E esse livro ele traz relatos de atendimento aos pacientes do consultório dessa médica, terapeuta, psiquiatra, né? E ela estuda os desequilíbrios do metabolismo dos neurotransmissores associados ao prazer. Agora há pouco nós falamos das anfetaminas, medicações que são usadas para buscar o equilíbrio no metabolismo dos neurotransmissores, que são dopamina, serotonina, noradrenalina, e indiretamente endorfinas e ocitocinas. Esses são os neurotransmissores mais conhecidos associados à sensação de prazer. Percebam que esses componentes de natureza química, hormonal, são componentes materiais, de ordem física, material, química. Portanto, não estão tratando a alma. É aquilo que nós falamos no início. Vão, geralmente, causar sensação de equilíbrio até um certo momento, que aquela dosagem atende, mas não vai curar a criatura. E aí ela faz um comentário aqui nessa obra. Na verdade, eu pesquisei esse dado no CDC e outro órgão de saúde americano, dados recentes. Os Estados Unidos, assim, para conhecimento nosso geral aqui, é o país que mais consome anfetaminas por prescrição médica, né? Assim, porque existe um consumo como droga, tráfico de drogas, é uma droga, né? Sintética, mas assim, mesmo a indicação médica, a prescrição médica, ela é muito comum, e os Estados Unidos é o país que mais utiliza essa medicação. No entanto, mesmo ocorrendo essa grande quantidade de uso, a ansiedade e a depressão se mantêm como o transtorno mental mais comum no país. Cerca de 42 milhões de adultos, ou 18% da população, sofre de ansiedade e depressão. Então, nós temos um país rico, vamos dizer, de um modo geral, um país de primeiro mundo, né? E certamente isso deve ocorrer em outros países, a cidade é dos Estados Unidos, e 18% é quase um quinto da população, né? Então, assim, que está se medicando, se enchendo de medicações, como se isso curasse o interior, aquilo que a gente falava lá no início, da preocupação em curar o exterior. Então, a autora continua: a sociedade atual parece incapaz de tolerar qualquer nível de desconforto. Na doutrina espírita, pessoal, a gente aprende que nós reencarnamos neste mundo com um propósito e com uma missão, ou com provas ou com expiações. Então, pode parecer assim, para aqueles que não são espíritas, estranho, mas nós temos que suportar as provas e o sofrimento. Cada um de nós tem a sua cruz, suas dívidas de vidas anteriores. Não existe doença ou sofrimento ao acaso. Deus não é juiz de nós. Nós mesmos criamos o nosso abismo em função do que fizemos em vida anterior. Então nós temos uma cruz para carregar. E a autora, que não é um livro espírita, mas ela diz: a sociedade atual parece incapaz de tolerar qualquer nível de desconforto. Você está com uma dorzinha mínima que fosse, ou uma tontura mínima que fosse, uma insatisfação, uma inquietação mínima que seja, algo que não te agradou, o pintor que não apareceu para arrumar a tua casa, ou então arranhou o seu carro, ou coisas assim, uma breve discussão de trânsito, desconforto. E aí as dopaminas artificiais. A pessoa acha que vai solucionar com o artificial. Estímulos que incluem drogas, alimentos ultraprocessados, redes sociais. Existe um problema sério hoje de vício em telas, né?
vício em telas, em redes, em algo de redes sociais, compras online, comportamentos de excesso de consumo. Ela faz uma crítica à sociedade, no caso principalmente americana, a sociedade americana, de consumo. É uma sociedade de consumo. A felicidade está em fazer compras. É algo assim. Né? Então, dopaminas artificiais. Mas, para nós, para nosso entendimento como estudiosos da doutrina espírita, a busca para essa cura da inquietação, da ansiedade, da melancolia, da tristeza, ainda que uma tristeza leve, é buscar o transcendente. Tem que buscar mais além. O paciente deve investir energia em compreender a finalidade da sua atual existência e das leis imutáveis. Né? Compreender o porquê. Porquê das coisas acontecerem. Por que certas cruzes aparecem no meu caminho? Certos obstáculos eu preciso transpor. Num processo profundo de ressignificação de quem se é e do que realmente deseja. Então, uma coisa é objetivar um alvo lá na frente, e outra é o estado em que eu me encontro. Se eu, para atingir um alvo lá na frente, o estado em que eu me encontro não é o ideal, eu preciso melhorar o meu estado atual. Senão, não vou chegar a um objetivo lá na frente. Né? Ressignificar objetivos, buscar alvos e propostas, e não se travar em função do momento de tristeza ou de ansiedades. Né? Então, ela prossegue. Então, a gente recomenda a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aí nessa tela, né? Existem várias editoras, essa editora é a da FEB, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um trechinho que nós vamos ler aqui para vocês, temos aí alguns minutos, que diz assim, ó, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu estou usando aqui a edição da ID, Instituto de Difusão Espírita, e vamos ler aqui sobre melancolia. Lembra que lá atrás nós comentamos que existem estágios para chegar à depressão? Tristeza comum do dia a dia, melancolia, tristeza mais profunda de muitos dias ou semanas, e depois o estágio mais grave de tristeza mais profunda, que é a depressão. Então os espíritos trazem um alerta para nós. Um alerta, eles nos avisam que quando eu estiver melancólico, muito triste, há muitos dias, eu preciso ter cuidado. Ele diz assim, François de Geneve em Bordeaux, um trechinho aqui de François de Geneve. Sabeis, porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Por quê? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento. E o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós. E vos achais infelizes. Então, muitas vezes, a infelicidade está lá no imo da nossa alma, das nossas lembranças do pretérito, da nossa necessidade de sair deste mundo no qual eu me comprometi a estar pela reencarnação. Então, essa sensação de languidez, de moleza, de abatimento, de se apoderam de vós, se achais infelizes, isso não é tristeza, isso é melancolia, é mais grave do que parece. Aí ele diz, crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Nós temos que resistir. Jesus, ele diz lá, bem-aventurados os aflitos, porque sereis consolados. Então é preciso romper essa barreira desse obstáculo de melancólico, de escuridão íntima, e buscar forças para a superação. Né? Então ele traz essa reflexão para nós, um trechinho aqui de melancolia, recomendamos também a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, recomendamos também a leitura de outros 2 livros aqui, que é esta obra também de Joana de Ângeles, chama-se Conflitos Existenciais, pode-se buscar aí na internet, Joana de Ângeles e Divaldo. Recomendamos também a leitura do livro Depressão, Abordagem Médico-Espírita, este livro da Associação Médico-Espírita do Brasil, muito bom também para entendermos as nossas aflições.
né? Então, assim, aqui as referências que nós utilizamos. Então, basicamente, meus amigos, uma pequena introdução de um tema complexo. Nós temos que recomendo também a leitura de obras como Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco, para o entendimento também desse tipo de sofrimento que aflige a todos nós. Esperamos ter ajudado a esclarecer nas nossas limitações e que Jesus nos abençoe.